Eu sou Otton Bastos e estou aqui para tratar mais de um tema no nosso canal Mãe. Hoje vamos falar de um tema cujo título é Acredite. Deus está dentro de cada um de nós. Inspirado nos ensinamentos de Jesus. Vamos iniciar fazendo algumas considerações gerais, iniciais. Então, a história relata a existência de preciosas informações a respeito da evolução dos pensamentos e dos conhecimentos humanos. A filosofia, a ciência e as religiões, desde o princípio de suas histórias, buscam respostas para as questões clássicas que são: quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E existem vários níveis de conhecimento que respondem a essas questões. Temos Jesus Cristo, temos René Descartes, temos Allan Kardec, entre muitos outros. A busca teve seu início na antiguidade, não é isso? Na antiguidade, por falta de maiores conhecimentos e maiores esclarecimentos, o que existia era a idolatria. Se o homem, para ele, não existia o deísmo. Ele idolatrava animais, céu, montanhas, enfim, uma série de figuras que lhe serviam como norteadores, né, dos seus sentimentos externos e invisíveis. Este período começou a ceder lugar pela busca da verdade, a partir de quando o homem começou a impor seu raciocínio. Então foi o racionalismo. O racionalismo iniciou pelas escolas gregas, onde tivemos Sócrates, Platão, Aristóteles, vários pensadores gregos que começaram a introduzir um pensamento da existência de um único Deus. E aí buscaram também informações a respeito de como é a formação do universo e para que servia a Terra, para que servia o universo e todos os outros planetas. Então eles começaram a estudar e apresentar suas teorias com relação a essas origens. Já na Idade Média, o desenvolvimento das escolas racionalistas por filósofos ou por pesquisadores passaram a ter grandes dificuldades, mediante a imposição da Igreja Católica. Isso se colocava como autoridade única, capaz de tratar assuntos relacionados com a religião e com a natureza. O exemplo clássico é de Galileu Galilei. Ele já trabalhando com o trabalho de Nicolau Copérnico, ele já sabia, já tinha informação e começaram a publicar a teoria heliocêntrica, ou seja, que o Sol girava em torno dele mesmo e que era no centro do sistema planetário, onde a Terra girava em torno dela mesma, mas também girava em torno do Sol. E a Igreja não aceitava, a teoria deles era geocêntrica, a teoria da Igreja nessa época. Hoje é completamente diferente, já aceitou a teoria heliocêntrica, claro. Então, também na Idade Moderna, já o racionalismo, existia a grande filosofia socrática, a filosofia da Grécia Antiga, e começou a aparecer já uns estudos buscando os esclarecimentos experimentais em laboratório para comprovar a existência imaginada e pensada na época do racionalismo da filosofia tradicional. E aí então começou-se a se ter uma nova filosofia que passou a ser chamada de filosofia da natureza, que hoje se chama ciência, ou seja, existia a filosofia da Grécia, mas começou a existir uma nova filosofia que era buscando esclarecer dentro da investigação laboratorial ou de racionamento lógico os conhecimentos filosóficos dos antigos gregos.
O destaque desta época vai para René Descartes, né? Ele escreveu que a realidade ela era dualista, né? Dois mundos separados, separava bem. O reino de extensão material, essencialmente geométrico e mecânico, e o outro reino da substância do pensamento. O René Descartes fazia essa distinção. Então, dessa forma, nós passamos a interpretar a existência de dois mundos. O visível, que é o mundo material, e o invisível, que é o fruto do pensamento. Outro nome de destaque da Idade Moderna foi de Augusto Comte, pela introdução da ciência exata e do método de estudos científicos. Augusto Comte classificou as ciências em 7, naquela época, né? Pela sua ordem crescente da sua complexidade e ordem decrescente da sua generalidade. A primeira ele colocou matemática, ou seja, a matemática era menos complexa do que as outras 6. E como a ordem decrescente da generalidade, a matemática era mais geral, de maior conhecimento de todas as outras ciências, que todas elas precisavam da matemática para o seu desenvolvimento e o seu conhecimento. Então a matemática era mais simples, mas era mais geral. Os propósitos de Comte era de que os cientistas passassem a ter maior respeito e importância junto à sociedade em relação às autoridades religiosas e da natureza daquela época. O Augusto Comte ele procurou, então, aproximar a religião, a nobreza e a ciência. Ele procurou fazer com que a ciência servisse de uma interligação entre elas, para que se pudesse estudar a ciência, estudar a natureza, sem ferir, sem agredir, mas participar ativamente da religiosidade. Dando um gigantesco salto da Idade Moderna para a contemporânea, vamos nos deparar com o extraordinário desenvolvimento científico, com destaque para a física quântica e a relatividade de Einstein, entre o século XIX e o século XX. E Einstein? E a ciência? O que dizia? Para o Einstein, a ciência e a religião não puderam se entender até hoje porque cada uma, examinando as coisas sob o seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Então seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis, né, que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Minha religião consiste em humilde admiração do espírito superior e ilimitado que se revela nos menores detalhes que podemos perceber em nossos espíritos frágeis e incertos. Essa convicção profundamente emocional, na presença de um poder racionalmente superior, que se revela no incompreensível universo. É a ideia que faço de Deus, diz o Albert Einstein. Então, recentemente, os pesquisadores do Observatório de Interferometria de Ondas Gravitacionais em Washington e na Louisiana conseguiram demonstrar a existência das ondas gravitacionais como parte da teoria geral da relatividade que previu Albert Einstein. Isso foi muito interessante. É como se os corpos, eles estão, as suas energias em torno de si, a sua compactação material, tem em torno de si um campo eletromagnético que se entrosava com a matriz, criando como se fosse um colchão para acomodar essas partículas, ou esses corpos, de uma forma como se, um exemplo assim que se coloca bem para entendimento para os estudantes, é como se fosse uma rede de amparo aos trapezistas em circo, né? Então, quando batia, aprofunda, né,
de acordo com a intensidade da energia de capa e de superfície da formação material desses corpos, que fica como se fosse flutuando nessa matriz, né? Então foi comprovado a existência, na realidade, da teoria da relatividade, né? Após esse observatório demonstrar, através de fotografias e através de estudos da curvatura da luz, né? Da teoria da relatividade. A inteligência, a capacidade de imaginar e criar dos homens das ciências, das religiões e dos cidadãos comuns nos trouxeram avanço nos conhecimentos humanos capazes de nos informarem a respeito de Deus. Além disso, do universo visível e o universo invisível. Agora, vamos passar para uma parte muito importante, que é... Já tivemos a oportunidade de falar em outras oportunidades que Deus é eterno, único, indivisível, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, que criou os universos, que abrangem todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais, fonte primeira do amor puro e eterno, e origem da consciência matriz de tudo que existe nos universos visíveis e invisíveis. Ao perguntar aos amigos do espaço, né, qual seria a melhor comprovação da existência de Deus, eles responderam: a melhor comprovação da existência de Deus que você tem é a sua própria vida. E a caridade que ele tem por você, por lhe dar este corpo, para que seu espírito aproveite esta escola material e evolua espiritualmente e alcance níveis de luminosidade mais alta do que atualmente você tem, cada vez se aproximando mais do paraíso, se aproximando mais de Jesus. A consciência, nós temos várias interpretações, várias ideias, várias publicações a respeito da consciência. O que nos chamou mais atenção e que achamos muito interessante foi o estudo que fizemos de um livro chamado O Universo Autoconsciente, de um indiano americanizado, que é Amit Goswami. Como a consciência cria o mundo material? Tudo o que imaginamos para Goswami é imensurável. Hoje, pelos conhecimentos da energia quântica e pelos ensinamentos de Goswami, tem-se o seguinte: a ciência moderna confirma a ideia de que a consciência, e não a matéria, é o substrato de tudo que existe. Ou seja, dentro da consciência é que se formam os corpos materiais, né? Então, a consciência, ela, portanto, é o substrato de todas as matérias que se formam no seu interior, né? Ela serve de fonte de energia, porque a consciência é uma energia, ela se condensa e forma, ela é invisível, ela se condensa e forma os seres materiais visíveis. A outra informação que ele dá é que a consciência, como agente que afeta objetos quânticos para lhes tornar o comportamento apreensível pelos sentidos. Ou seja, nos nossos 5 sentidos só observamos objetos se a consciência criar ou afetar a energia sua interna, criando formas que nós possamos identificar como uma forma visível, de uma forma definida de objetos que nós já conhecemos. Agora, vamos falar de Greg Braden. Greg Braden é um físico científico e metafísico americano
que depois de uma exitosa carreira como geólogo informático para a Phillips Petroleum, durante a crise energética de 1970, trabalhou como Senior Design Computer System com Martin Marietta Sistemas de Defesa durante os últimos anos da Guerra Fria. Em 1991, tornou-se o primeiro diretor técnico da operação da Cisco Systems. Chegou o momento que ele percebeu que havia profecias, que a ciência estava começando a confirmar-se lentamente hoje. Levou anos realizando estudos e pesquisas para unir ciência e espiritualidade. Ele atualmente é considerado como uma autoridade mundial sobre filosofia espiritual das tradições indígenas antigas. Ele estudou bastante Spinoza, estudou Isaías, e a partir daí, com os conhecimentos atualizados da informática e da física quântica, ele lançou um livro denominado de A Matriz Divina. A Matriz Divina é uma jornada através do tempo, do espaço, dos milagres e da fé. Nesse livro nós encontramos informações que consideramos importantes, né, para conhecermos e entendermos o tema que estamos propondo nesse trabalho. Então, Greg Burda destaca a histórica frase de Max Planck, em 1944, né, sobre a teoria quântica da matriz divina. Né? Toda a matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. Devemos supor que por trás dessa força exista uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Com essas palavras, Max Planck, o pai da teoria quântica, escreveu o campo de energia universal que conecta toda a criação, é a matriz divina. A matriz divina é o nosso mundo. Também é cada coisa no nosso mundo. É o nós e tudo que amamos, odiamos, criamos e experimentamos. Vivendo a matriz divina, somos como artistas expressando nossas paixões, medos, desejos e mais íntimos sonhos nas essências misteriosas de matéria quântica. Dentro da matriz divina, somos o recipiente no qual todas as coisas existem. A ponte unindo as criações do nosso mundo interior e exterior, e o espelho refletindo nossas criações. Eles nos informaram que a matriz divina nada mais é do que um componente primitivo, básico, puro, que impregnado de pensamento sofre transformações. Para que haja funções, pacote de quanta e de átomos, é necessário que essa matriz se modifique pela impulsão do Criador ou qualquer outro espírito que tenha autorização do Criador para proporcionar modificações dentro dessa matéria primeira. Ou seja, é como se fosse um colchão de energia, né? E por determinação, esse colchão de energia é a matriz divina, e por determinação do Criador, essa matriz divina no seu interior sofre transformações e começa a constituir organismos, né, que podem ser visíveis ou também tornar-se também ainda invisível para nós, mas começa a se construir dentro dessa matriz divina seres, ou órgãos, ou objetos, né, que passa a compor o nosso grande universo. A matriz divina é impregnada do pensamento do Criador. A existência de um determinado ser tem seu início a partir do aparecimento de um complexo energético gerado no interior da matriz, por força da mente e consciência suprema de Deus. Então, dentro da matriz, todo e qualquer ser ou objeto aparece no seu interior por uma determinação do Deus Criador.
E um segundo momento, se for por sua vontade animar o corpo material, uma energia especial, denominada de energia espiritual, brota do âmago do seu amor puro e eterno para dar vida ao novo ser. Então, ele cria seres inanimados, quer dizer, estrutura órgãos, estrutura objetos materiais, né? Pode juntar a parte inorgânica com a parte orgânica, mas só dá vida, né? Depois ele só pode animar depois que ele determinar por sua própria vontade que esse corpo passe a ter, esse novo corpo, essa estrutura nova passe a ter uma energia espiritual. Ou seja, além dele constituir o corpo, ele adiciona ainda uma energia espiritual. E esse corpo passa a ter o corpo material e o corpo espiritual. Para que o espírito encarne neste mundo, ou seja, assuma o seu corpo bioplasmático, o corpo espiritual transforma a matriz primitiva e dá forma ao corpo material, cuja forma segue a genética de seus pais. Né? Então, quando um corpo, um ser vivo, ele vai ser gerado, né? Ele leva em consideração a união material de dois corpos, pai e a mãe, no caso do homem, que traz a codificação genética, né? Então, para ele ter o seu corpo bioplasmático formado dentro da matriz, organizado, e depois injeta a energia espiritual. A genética, é definida pelo pensamento do espírito, que nada mais é do que um feixe de luz. Este espírito dará forma a essa matriz primitiva, que na verdade será modificada pelo campo do pensamento do próprio espírito. Modificado por quê? Tem limites de acordo com a sua moral. Mas todos possuem a matriz. Por isso que Deus o vê, por isso que Deus sabe de vós, e tudo ocorre dentro da matriz. Somos, portanto, os produtos da fonte primeira, indutora da vontade e da autoconsciência que nos deu vida. Deus. A ti, ó Mestre, ó energia pura, ó força que anima cada partícula que compõe esse sistema de amor e paz, nosso agradecimento. Obrigado, muito obrigado por esse momento que reuni com esses amigos, que assim seja. Obrigado, e vamos assistir outra oportunidade, mais um capítulo que é a oração e o pensamento. Este canal visa a divulgação livre dos conhecimentos de todos os seus partícipes em ciência, religião e espiritismo, de forma que possam disponibilizá-los junto a pessoas, comunidades e instituições interessadas em contribuir em sua melhoria informacional e evoluir nos seus conhecimentos sobre a vida. Algumas dessas imagens foram utilizadas nesta apresentação, são de domínios públicos e estão expostos na internet. Obrigado.